E aí, moçada, como é que vocês estão? Vamos lá. O que que acontece? O que que acontece no dia de hoje, igual eu fiquei falando desde ontem, na verdade, que eu estou falando que aí é região de venda, aí é região de venda. Por quê? Tem movimentos que o CRT exclui da sua análise e literalmente fala, isso aqui é a verdade absoluta. Só que dependendo do contexto que você tiver, mesmo você estando alinhado com o contexto do CRT, você tem que prestar bastante atenção se você não está em uma key level, em um nível chave. Porque se você tiver em um nível chave, você pode ter certeza que a teoria do CRT ela vai se quebrar. E os seus influenciadores vão postar o loss deles. Pelo simples fato de não entender o contexto completo de uma região. O que que é entender o contexto completo de uma região? Deixa eu estar puxando aqui para frente que eu quero fazer um desenho. O que que é ensinado para gente? O preço sobe, o preço desce em 50% e o preço rompe topo, correto? Assim que o preço rompe topo, é ensinado para gente que esse rompimento é uma captura de liquidez. Então o preço tem que cair 50%, pelo menos em 50%, né? Que é ensinado em teoria, não se esqueçam disso. E aí ele rompe topo novamente. Ele pode dar um rompimento muito expressivo, assim? Pode. Mas você concordando ou discordando, vai ser movimentos muito específicos e uma vez ou outra que vai acontecer dessa forma? Uma vez ou outra, não é sempre. O que que acontece com o meliante que pega? Deixa eu trazer já o replay. Opa, o que que tá acontecendo? Deixa eu cancelar esse replay aqui. Não quero salvar esse replay, quero sair, eu quero puxar um replay novo. Aqui, ó. O que que acontece, ó? Deixa eu estar deixando marcado desse jeito aqui, ó. O que que acontece? Deixa eu dar um zoom aqui bem próximo para vocês entenderem a teoria um pouco mais do CRT na prática. A gente tem um ranger aqui de 17 horas, ó. O preço tem que literalmente trabalhar dentro desse ranger, que é um candle altista, e fazer um movimento continuado de alta. Só que para isso ele precisa de um rompimento no topo, certo? E todos os rompimentos de topos que é ensinado pra gente, o preço tem que romper e voltar a pelo menos 50% para dar uma compra para você dar a continuidade do movimento. Ou o preço reverte, literalmente buscando uma mínima anterior antes dele fazer a sua alta. Ou ele reverte rompendo o fundo anterior para fazer o seu movimento. Então o preço ele tem esses movimentos engessados na cabeça de todo mundo. Todas as vezes que o preço rompe, ele tende a continuar rompendo. Todas as vezes que o preço faz falso rompimento, ele tende a dar uma reversão. Vamos lá. No candle de 1 hora da manhã aqui, ó, ele houve o rompimento de todos os outros. Veio retestar em 50% aqui, ó. Muita gente aceita essa compra com alvo aonde? Com alvo aqui. E aí eu citei junto a teoria do Fair Value Gap. No caso, o gap que a gente tem aqui, porque isso aqui é um gap, correto? Correto. Se a gente tem esse gap em aberto, existe um imã de uma teoria que puxa o preço até o fechamento do seu gap. E existe uma outra teoria de que puxa o preço até metade do seu gap. Se o cara que está operando isso daqui, ó, literalmente, e tem essa interpretação de que o preço literalmente pode trabalhar em 50% dele e fechar, ele vai tomar um loss. Mas tá tudo bem. Uma hora ou outra, esse loss que ele vai tomar, ele vai acertar esse movimento, porque vai se repetir da forma que ele está querendo. Essa é a questão. Só que tem momentos específicos que vão literalmente fazer aquilo acontecer. E nesses momentos que dão totalmente errado, é onde você está em um nível chave. Um nível chave, literalmente. Aqui, ó, deixa eu tirar o zoom aqui agora, que aqui é um nível chave. Só que o preço não teve força, ó, para manipular fundo e ele só foi embora. Literalmente fora da teoria, digamos assim, porque a teoria ensina que comprar só abaixo dos 50%, vender só acima dos 50%. Então, enquanto o preço não trabalha aqui embaixo, eu vou falar, o preço pode subir, pindolando na minha cara quantas velas, quantos candles ele quiser. Falar assim, ah, eu vou subir, você vai ficar? Eu vou. Eu vou esperar você me dar aquele gatilho de venda porque eu estou querendo te vender. Lembra que eu falei ontem? E até mesmo antes de ontem? Calma, paciência. O gatilho de venda ele vai vir. Ele vai vir, ele sempre vem. Se você quer vender o ativo subindo, espera o momento certo e vende o ativo no momento certo. Se você quer comprar com o ativo caindo, espera o momento certo. Só que qual momento é esse? Não sabemos. Assumimos um risco.
Um risco dentro de uma probabilidade, um risco dentro de uma análise, um risco dentro de um contexto de rompimento, que é ensinado para gente. Os princípios básicos do mercado: estrutura e prêmio e desconto. Estrutura e prêmio e desconto. O que que acontece nessa estrutura e nesse prêmio e desconto? O preço ele te mostrou imensa força. Você acha mesmo que a galera vai querer que continue essa imensa força? Aí entra a história do Joãozinho que eu trouxe na aula de ontem. Já dando a dica pro dia de hoje. Quem conseguiu prestar atenção nas dicas do Joãozinho, hoje me mandou no privado e falou assim: Samuel, você cantou a pedra do dia. Eu falei assim: eu cantei a pedra. Literalmente, a melhor operação aí, ó. Dentro do loss do CRT. Literalmente, porque teve uma moçada que opera o CRT hoje e tomou loss acreditando na continuidade do CRT pelas velas expressivas anteriores. Simples. É um movimento que acontece atipicamente? Não. É muito difícil esse movimento aqui, ó, reto, reto, acontecer dessa forma que vocês estão vendo. Então, ele se encaixa mais como interpretação daquilo que você está estudando para poder executar. E ter o pezinho atrás. Porque, ó, deu gatilho na segunda-feira. Na terça-feira o mesmo gatilho vai se repetir, tá fácil demais, tá não, moçada? Não é o mercado querendo tirar dinheiro dos impacientes e colocar o dinheiro na mão dos pacientes, ou o mercado querendo tirar dinheiro da mão dos desinformados e querendo colocar dinheiro na mão dos informados, pelo simples fator aqui para mim, ó, de não ter rompido literalmente o retestado 50% e o preço foi embora. E aí, moçada? É interpretação. O mercado, como eu sempre vou estar falando nos vídeos, é interpretação. Você pode ter todas as teorias na sua cabeça. Se você não souber interpretar aquela região que você está ali, não adianta de nada você ter todas as teorias na sua cabeça. Porque, querendo ou não, o conceito do CRT, literalmente, moçada, desculpa falar isso, mas ele é apenas um pedaço do setup original do Michael do ICT. Simples. Ele é um pedaço, ele é um contexto apenas tirado dali e falado, galera, executa isso aqui. Só que o cara que aprendeu a executar aquilo ali, que ensinou e disseminou o CRT, ele estudou todo o conteúdo de mercado antes de chegar na conclusão que ele precisa executar só aquilo. Como é que você vai ensinar para alguém que você precisa executar só aquilo, literalmente, se ela não aprendeu o básico do simples, digamos assim? Então, querendo ou não, em alguns momentos você vai criar convicção daquela análise que você está fazendo, e tá tudo bem. Se você bater 10 ordens do mesmo jeito que você bateu hoje, é o que eu tô te falando, presta bastante atenção nisso. Se você bater 10 ordens da mesma forma que você bateu hoje, acreditando na continuidade, repete mais 10. No caso, repete 9, porque uma você já bateu. Agora repete 9, acreditando na continuidade do CRT. Dentro de 3 a 5 operações você acerta. E porque existe uma probabilidade catalogada. Se vocês souberem usar as ferramentas de catalogação, vai virar uma chave na cabeça de vocês, porque vocês vão ver com seus próprios olhos. E outra, se você não quiser catalogar o passado, espere o futuro acontecer. A gente está vivendo o presente. Amanhã é um dia novo, temos uma nova oportunidade. Quinta-feira é um dia novo, temos uma nova oportunidade. Sexta-feira é um dia novo, temos uma nova oportunidade. E aí fecha mercado na sexta. E você vai descansar a sua linda cabecinha final de semana. E aí o mercado volta domingo à noite para segunda. E é isso, moçada. Entendeu? Mesmo você errando, não deixe o erro te prejudicar. Aprenda com ele. Literalmente, porque um dia vocês terão tanto conhecimento ao ponto de literalmente minimizar os riscos, porque o trade é isso. Você estuda para você poder minimizar os seus riscos. E com o passar do tempo, isso vai ficando mais claro e cada vez mais claro, porque você vai aprendendo a dinâmica do mercado. Porque não adianta nada o cara ter todo o conhecimento do mundo só que não aprender a dinâmica do mercado. Existem momentos que vocês vão até ver eu falar que essa operação X vai dar loss pelo simples fato do mercado ter que fazer um movimento X, igual já aconteceu nos vídeos anteriores. Eu vou falando o que o mercado tem que fazer, e quando ele fala, e quando ele me fala, digamos assim, o que ele quer fazer, ele já cumpriu o seu objetivo, a gente só espera um movimento que a gente gosta de estar pegando. E eu vou estar trazendo mais um dos movimentos que eu gosto de estar pegando. Samuel, mas é muito arriscado fazer isso. Faz 10, meu amigo. E vê essas 10 acontecer com seus próprios olhos. A sua conta subindo ou a sua conta diminuindo. Só que dentro dessas 10 que você vai fazer, quanto tempo será necessário para você poder validar? Porque até o momento, todos os conteúdos que você estudou, eles não foram validados por você. Ou foram?
Quanto tempo é necessário para você validar um operacional seguindo à risca aquilo que você está querendo fazer e aquilo que você está aprendendo? Porque todo dia no mercado é um conhecimento novo, é um aprendizado novo, você querendo aceitar isso ou não. Todo dia é um conhecimento novo, um aprendizado novo. Alguém pode te passar um insight, que a galera gosta de falar desse jeito, e você literalmente tem um checkmate e você parar e prestar atenção. Opa, estou fazendo isso antecipadamente. Por quê? Porque eu acredito no setup X das contas, não sei o que aqui tem, ele faz isso. Só que eu estou disposto a ver isso quantas vezes. Essa é a virada de chave de muitos do mercado. Desculpa falar isso, mas não é setup mágico. Não é o setup mais assertivo que vai fazer você ser lucrativo. E muitas das vezes eu falo que é o setup mais chulo de mercado que pode fazer você ser lucrativo. E eu ainda quero trazer aqui a aulinha das médias móveis, porque eu tenho certeza que no dia que eu ensinar como que opera de verdade uma média móvel, eu tenho certeza que muitos vão largar tudo o que está fazendo e operar só a média móvel. Porque, querendo ou não, média móvel é o setup primordial de mercado. Quem ensinou pra gente a operar a média móvel foi um gigante do mercado que construiu fortunas em cima dessa estratégia. Só que ele criou uma dinâmica, ele criou um contexto. Basta nós interpretar o mesmo contexto que ele tem e ver com nossos próprios olhos aquilo acontecer. Um dos setups mais lucrativos do mercado se chama média móvel. E rompimento de topo e rompimento de fundo. Continuidade de movimento. Ou reversão de movimento. O mercado só tem dois movimentos, ou ele sobe ou ele desce. Pronto. E alguns movimentos que ele fica lateral. E mesmo assim, nesse movimento lateral que a gente chama de Search and Destroy, a gente vende topo e a gente compra fundo. Que é o caso, literalmente, que eu mandei no grupo, literalmente falando, ó, a gente trabalhando em Search and Destroy. Quem tem um mínimo de conhecimento da teoria do ICT em si, não é coisa básica, isso mais, tá? Já se torna um pedacinho de médio para um pouco avançado, Search and Destroy. Só que se vocês forem no canal do ICT, tá tudo lá gratuito. E a garotada nossa aí vendendo de uma forma que só Jesus na causa, e literalmente. Porque puxa pessoas que acreditam que o mercado vai ser a virada de chave. Puxa pessoas que acreditam que isso daqui que a gente faz todos os dias é um banco que você vai tirar dinheiro todo dia. E não é, velho. O buraco é mais embaixo. Mercado, ele é um teste de você contra você mesmo, do seu conhecimento, do que você aceita ganhar e do que você aceita perder. Literalmente. Se você entender isso, você entendeu a lógica do mercado. Você não precisa nem estudar mais teoria, é só escolher aonde você quer entrar e onde você quer sair. Igual eu brinquei com o rapaz do grupo que me perguntou: aonde seria o alvo dessa operação, Samuel? Eu falei assim, bicho, o alvo dessa operação seria e sempre vai ser o que é ensinado na técnica e na teoria. No CRT em si, os profissionais ensinam a ganhar de 2 a 3. A gente gosta de aceitar 3 e possivelmente algumas vezes até 5. Pronto, final. Ai, mas tá dando 10. Todas as vezes que você pegar vai dar 10? Essa é a questão. Ou você prefere ter um pouquinho e sentir o gostinho do mercado? Se sustentem com um pouco no início, de verdade, de coração. E vamos continuar aqui o replay, porque senão essa aula fica imensa e eu não faço o que eu tenho que fazer hoje ainda. E vamos lá. O preço trabalha já finalizando o dia em 17 horas. Ásia, olha que movimento interessante de Ásia. Se a gente for observar, deixa eu dar um zoom aqui bem perto, ó. Vela de 13 horas acontecendo. Qual que é a probabilidade aqui, ó, da vela de 17 horas continuar, pelo fato da vela de 13 horas ter feito um rompimento verdadeiro? Altíssima. Altíssima. E eu ainda brinquei no vídeo de ontem falando, opa, essa vela aqui ela já tá com cara de que possivelmente vai reverter dentro dos próximos candles. No momento que ele atinge um nível chave, uma key level, que a galera gosta de chamar por aí, ele literalmente faz aquele movimento que ele tinha que fazer, que é o movimento da venda, que é o movimento que eu esperei o preço chegar até lá em cima. Literalmente, eu vi essa toda subida, porque eu sei que esse movimento aqui ele é ilusório. Eu já passei por ele não só uma vez, não só duas vezes. Eu já perdi dinheiro nesse movimento. E eu brinco falando, eu já perdi muito dinheiro nesse movimento, porque ele é um movimento ilusório. Pode dar 3 dias de alta intenso. Qual que é a probabilidade de dar 3 dias de alta intenso e você, como bom operador que é, ter 3 dias de gain direto? Você não vai estranhar, não? Tá tudo bem? E é o que eu trago sobre o vídeo do Joãozinho. Muitas das vezes a gente cai nessas próprias armadilhas que o mercado cria. E se a gente não souber diferenciar essas armadilhas, só que como que a gente vai diferenciar essas armadilhas tomando risco? Se você não tomar o risco e não aprender com seus próprios erros, possivelmente, futuramente, você tomará esse mesmo risco novamente e tomará esse mesmo loss. Mesmo loss.
Porque os mesmos loss dos mesmos wins que o CRT dá, ele dá os mesmos loss. Se você for parar para prestar atenção no que você está fazendo. E muitas das vezes o contexto é o mesmo da entrada, tanto na compra quanto na venda. Agora é aquela decisão e interpretação do operador que está entre o PC e a cadeira. E olha como é que a Ásia se comporta. Um único candle, ó, na sua abertura de Ásia, ele captura tudo que tem aqui em cima. Então, isso daqui pra gente, ó, foi uma captura de lateralização. Só que como é que o cara vai conseguir pensar isso aqui desse tamaninho? Porque ele não interpreta isso aqui dessa forma. Ele interpreta um movimento mais, digamos assim, lateral. Isso aqui ele não considera como uma acumulação, digamos assim, né? Ele não considera. É incrível isso. Ele não considera essa parte aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui para vocês verem que vocês vão ter uma interpretação bem diferente do que pode ser uma acumulação. Olha esse candle aqui, ó. O preço literalmente não deixou fundos iguais aqui. Fundos iguais, deixou fundos iguais. Então ele tem por obrigação capturar uma parte superior. Qual que é essa parte superior aqui, ó? Então o mercado está consolidando aqui dentro. Ou ele está consolidado, ele está lateral. Vamos esperar a Asia Killzone abrir para ver o que que ela vai fazer, porque a Asia Killzone ela te conta muita coisa. E olha só, ó, ó, cadê a Asia Killzone? Ó, a Asia Killzone. A gente está no gráfico de 5 minutos, tá? Não se esqueçam disso. Olha só, Asia Killzone, abertura de Asia Killzone já querendo voltar para o início dela. Então o candle aqui foi fechado, ó. Você concordando ou não, olha só, abertura, máxima e fechamento. Aqui foi fechado, ó. O que que o preço fez, ó? Literalmente. Voltou, literalmente. Ele tá como se fosse um candlezinho um pouco altista, te mostrando que possivelmente ele pode subir, mas temos aqui, ó, liquidez aqui embaixo. Qual que era o certo de Ásia para ele continuar a fazer esse movimento? O correto não era ele suipar aqui embaixo, pegar essa galera aqui, continuar a fazer o seu caminho, mas ele já não tá fazendo isso desde lá de trás, ele tá quebrando padrões desde lá de trás. Porque a teoria, muitas das vezes, ela é diferente da prática. E a prática, muitas das vezes, não se encaixa na teoria. Mas, em algum momento, quando as duas se unem, as duas se dão os bracinhos ali, é onde vem a perfeição. É onde você vai assumir um risco sensato daquilo que você pode estar executando ou não. E vamos deixar a Asia Killzone trabalhar até literalmente a sua finalização. O nosso candle de C1, bem aqui, ó, a 1 hora da manhã, literalmente já é o início antecipado do movimento de Londres. E olha só, Ásia trabalhou extremamente lateral pelo simples contexto desse candle aqui, ó, tá? Mas isso aí é um macete que vocês vão pegar só com tempo de tela. Não tem como ensinar isso aqui, cara. Não tem como, literalmente. Tem como eu te ensinar que o preço vai swipar aqui todas as vezes para ele poder Londres todas as vezes vai capturar alguma coisa aqui embaixo para você poder efetuar a compra no CRT aqui, porque ele ouve aqui, ó, a continuação. Literalmente. E na teoria é ensinado o quê? Na teoria é ensinado que todas as vezes que o preço rompe uma, um pavio anterior, ele tende a dar continuidade ao movimento. Nessa continuidade do movimento, existe um ranger dentro desse candle aqui, ó. Dentro desse candle existe um ranger no meio dele. No momento que o preço vem aqui embaixo, ó, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O preço abre aqui. O preço literalmente, presta bastante atenção nisso aqui. O preço cria topo aqui, ó, e finaliza aqui, ó. Olha o que que ele fez. Vou desenhar novamente. Ele fez isso. Então ele criou liquidez aqui, ó. E aí, novamente, ó, o preço lateralizado, ó. Então, se aqui foi uma acumulação e aqui foi uma manipulação, aqui foi uma distribuição. Só que olha como o preço se comporta novamente. Presta bastante atenção nisso aqui, de verdade. Pode ficar confuso, porque vocês não treinam isso. Simples o fato. Simples. Se aqui eu tenho preço acumulando e aqui eu tenho preço manipulando, aqui eu tenho ele distribuindo. A necessidade dele vir aqui embaixo, retestar, sendo que ele tem um fair value gap bem aqui, ó, literalmente, pelo simples fato dele ter seguido uma lógica estrutural, se ele rompe um topo anterior e ele volta pelo menos 50% do movimento, não é compra? Tem gente, moçada, que aceita fazer isso aqui, ó. Coloca o seu stop um pouco aqui atrás, ganhando 2,5 ou 3 da operação. Tem muita gente que faz esse tipo de movimento aqui, ó. Eu acho ridículo fazer isso, mas dá dinheiro. Pelo simples fato de ter seguido uma lógica estrutural. E se você quisesse ainda colocar no meio do Fair Value Gap, você poderia diminuir mais o seu risco aqui, ó.
o seu take. Porque pro preço sair daqui, literalmente ir lá em cima, é um tapa. Olha o que o candle tá fazendo. Vamos deixar o preço continuar. Isso não é sessão asiática, tá? É uma estratégia da sessão asiática, isso daqui. E olha o que o preço vai fazendo. No momento que ele volta aqui, ó. Olha aqui, lógica estrutural. Aqui não é um topo novamente, o preço não rompe esse topo. Isso aqui, ó, não é um order block. Não é um order block, moçada. Então, se a gente tem esse order block aqui, ó, o preço trabalha 50% dele. Vai ter gente querendo comprar. Gente querendo comprar, ó. Stop aqui atrás, ganhando literalmente 3 para 1. Vai pegando aqui os macetes, pelo amor de Deus, que isso aqui não tem como eu ensinar. Isso aqui é visualização de mercado. Samuel, você tem todas essas visualizações e mesmo assim você decide pegar uma venda? Sim. Porque é o que faz sentido para mim dentro do meu operacional, dentro de uma manipulação que eu opero de mercado, dentro de uma estrutura que eu aceito tomar aquele risco. Tomo risco assim uma vez ou outra. Até nos vídeos passados vocês já viram que eu já tomei risco assim. Essa é a questão, mas não é todo momento. Tem os momentos específicos que eu quero pegar e os momentos que eu não quero pegar, e os momentos que eu assumo win e os momentos que eu assumo loss. E aí o cara que pega aqui, ó, literalmente, porque retestou, ele tem duas probabilidades aqui, ó. Porque bem aqui, ó, olha só, o candle aqui, ó, de 21 horas da manhã, ele rompe a simetria do candle anterior. Então, o candle de 1 hora da manhã, ele se inicia, olha aqui, testando uma região. Olha aqui, ele buscou um objetivo lá em cima primeiro, literalmente, ó. Olha aqui, ó, bem aqui, ó. Ó, ele buscou esse objetivo aqui, ó. Literalmente, se você pega e faz isso aqui, ó, mesma coisa. Ó, CRT é isso aqui, moçada. Se o preço está subindo, você compra em 50% e coloca o stop abaixo. Aonde que é o stop? O stop não é aqui, ó, atrás? Tem gente que faz isso aqui, ó, literalmente, ó, com mais segurança, ganhando 3 para 1 e deixa o preço andar. Ó lá. E o preço vai embora. E aí abre Londres. Não é ensinado pra gente que Londres tem que manipular a Ásia. Só que olha a Ásia criando a sua própria manipulação e o seu ranger para poder fazer o movimento de continuidade de alta. Só que vocês não estão prestando atenção nos candles aqui, ó, te contando uma historinha e contando a narrativa. Mas Samuel, mas você falou que tem um movimento gigantesco aí, ó, que o preço tem que preencher. Vamos colocar no gráfico de 4 horas aqui para vocês entenderem que movimento é esse. Olha que parada mais linda, cara, que é liquidez acima e muita gente não consegue observar isso. Olha esse topo aqui, ó. Olha esse topo aqui. O mercado não está trabalhando dentro de uma lateralização, digamos assim, de 4 horas. Se você subir um time, vai estar trabalhando dentro de uma consolidação de um time superior. Então o mercado rompe fundo aqui, ó. Literalmente. Ele rompe fundo. Qual que é o correto dele? Não é retestar alguma região acima para ele poder fazer um movimento de continuidade aqui embaixo? Esse é o correto. Só que para isso, ele precisa literalmente capturar certas regiões para ele poder descer. Olha eu fazendo bagunça aqui, ó. Oh, meu Deus. Que certas regiões são essas? É ensinado pra gente que isso aqui é liquidez. Então, há a probabilidade do preço capturar essa liquidez. Há a probabilidade. A gente tem um topo máximo aqui, ó. Porque se a gente for levar em consideração, isso daqui é uma estrutura completa. Isso daqui é uma estrutura completa. Literalmente. Qual que é o setup principal de mercado? Não é compra fundo e vende topo? Se vocês puxarem um dos vídeos bem anteriores aí do canal, eu falei e tem literalmente eu marcando essa operação aqui para vocês, levando o alvo dela até lá em cima, tá? E tem gente que opera dessa mesma forma, literalmente. E vocês vão ver muito isso, porque eu faço, no caso, a gente tenta fazer a análise contextual do movimento e não pegar o meio do movimento. A gente tem que literalmente sentar a bundinha aqui entre o PC e a cadeira e conhecer o ativo como se ele tivesse na palma de suas mãos. E se você não conhece ele, por um erro bobo, você pode literalmente tomar loss. Por isso que eu bato na tecla. Opera um ativo só. Não cai na onda de operar 3, 4 ativos se você não domina, não domina uma única estratégia. No dia que você dominar uma única estratégia durante um ano e for fiel a ela, literalmente, pega um outro ativo e adiciona outro ativo. Ou se não, tu pode usar correlação. No máximo, um ativo mais um, 2 ativos.
Porque senão você vai atrapalhar literalmente o seu direcionamento para poder clicar. Porque se você tem ali, ó, cinco ativos abertos, você tem cinco possibilidades de clique. Você pode estar vendo um clique em um ativo X e querer executar ele em outro, por embololo de mentalidade, por achar que aquilo ali daria mais certo que o outro. Só que quando você usa a correlação de ativo, use a correlação positiva. GBP-USD, Euro-USD. Nunca use a correlação negativa. Por quê? Porque primeiro você tem que aprender a operar a correlação positiva. Se um está subindo, o outro tem que subir também. Se um está rompendo, o outro tem que romper também. O seu cérebro, de primeiro momento, de primeira instância, ele não vai conseguir aprender e interpretar ativos correlacionados na questão de um negativo ao outro. Se o euro está subindo e o GBP-USD está subindo, o ativo correlacionado dele está descendo. Essa é a questão, sabe por quê? Porque se você pegar as suas duas mãos nesse exato momento e começar a fazer bolinhas com ela, em algum momento você pode se embaralhar, porque o seu cérebro não vai conseguir diferenciar em algum momento o que está subindo, o que está caindo e aonde que é a entrada real. É igual aqueles testes de psicólogo para ver como é que está a sua coordenação motora. 89% da população que faz esses testes reprovam. Por que será? E aí eles treinam para poder literalmente se aprimorar naquele movimento, porque é um trabalho cognitivo mental, digamos assim, para estimular o cérebro. E muitos psicólogos, psiquiatras, pessoas que estão na reabilitação fazem esse tipo de método para poder aprimorar algumas técnicas ou até mesmo o comportamento dele, porque isso é comportamental. Se vocês estudam o básico do mercado, vocês sabem o que eu tô falando. Literalmente. Pode ser papo de maluco? Pra muitos, sim. Se pra você é papo de maluco, sinto muito lhe dizer. Você tá no lugar errado. Porque mercado é isso. Mercado é você contra você mesmo. O tempo todo. Todo momento. E com tudo que você já aprendeu, com tudo que você já perdeu, com tudo que você já ganhou, qual a interpretação que você vai ter? Essa é uma das questões. E aí a gente tem um preço trabalhando aqui, ó. Vamos voltar lá para os nossos 15 minutos dessa vez, que eu quero trazer nos 15 esse movimento. Olha que movimento interessantíssimo, interessantíssimo. Se você está operando a correlação do euro com o GBP, parabéns, mérito seu. Agora, se você está quebrando a cabeça em correlação contra uma a outra, meu amigo, você tem uma coisa muito forte para você corrigir o mais rápido possível, porque você está dando murro em ponta de faca. Você está se prejudicando, literalmente. Depois que você aprender correlacionar o ativo que está indo para o mesmo lado, você passa para a próxima etapa, que é aprender a correlacionar os ativos que se movimentam em lados opostos. Não queira colocar o carro na frente dos bois, digamos assim, né? Falar desse modo que vocês vão entender. Então, se a gente tem novamente um rompimento, deixa eu voltar para o 5 aqui, que vai ser mais interessante aqui, porque vocês é tudo maluco, vocês gostam de operar no 5 e no 1, nunca vi isso. Se vocês têm aqui, ó, literalmente, a quebra da teoria, Londres manipulando pra cima, qual que é a tendência da galera? Opa, isso aqui vai ser um candle de reversão. Olha o CISD acontecendo aqui e olha o CISD acontecendo aqui junto com o order block. Olha o order block bem aqui, ó. Olha esse order block bem aqui, ó. O preço literalmente pode vir bater nele aqui e continuar a fazer o seu movimento, porque ele vai trabalhar em 50% desse pequeno movimento de rompimento de topo. Estrutura básica de mercado. É ou não é? É. E vamos ver o que que o preço faz? Vamos ver de verdade o que que o preço faz? Ó, após ele bater literalmente em 50%, olha aqui, isso aqui não é um fair value gap, tem gente que faz essa loucura aqui, ó. Tem gente que faz essa loucura aqui, ó. Por isso que eu não gosto de fazer essas loucuras. Coloca o stop aqui embaixo e coloca ganhando 2 ou até 3. Eu não gosto de fazer essa loucura aqui, porque ela acontece, acontece, mas é nesses movimentos ilusórios. Tem gente que faz dessa forma aqui, ó, pegando a continuidade no movimento, acreditando no Fair Value Gap ou até mesmo acreditando no Order Block. Se você quer pegar em cima do Order Block, espera tocar em cima do Order Block. Se você quer pegar no meio do Fair Value Gap, espera tocar no meio do Fair Value Gap, porque o seu stop vai estar no fundo. Lembra, é o primeiro setup de mercado, é stop no fundo e alvo no topo. Stop no fundo e alvo no topo. Só que você tem que lembrar, a gente está operando scalper. A gente está operando fração do movimento. Qual que é essa fração do movimento? Até onde que ele pode subir? Até onde que ele pode cair? Lembra que eu já brinquei nos vídeos passados falando que quando o preço está muito longe daquela região, a gente imagina ela só como uma trava de preço?
Então, tipo assim, se o cara tá comprando desde aqui de baixo, ele quer executar essa compra aqui, se torna uma compra arriscada, porque o preço literalmente pode trabalhar aqui em cima e romper toda essa liquidez aqui que ele criou. Fala pra mim se isso aqui não é uma liquidez criada. Fala pra mim se isso aqui não é uma liquidez criada de livro didático, literalmente. Que se você pegar qualquer livro didático aí que ensina liquidez, vai ter esse movimento, literalmente. Te ensinando que tem uma liquidez oposta aqui e ele precisa tocar em uma região para ele fazer o seu movimento de baixo. Ele precisa. Movimento padrão de mercado. Então, essa operação de compra se tornaria muito arriscada, mas tem maluco que opera ela. E eu gosto de ver quando os caras apostam que opera ela, porque ela dá muito certo. Literalmente. Olha o que que ela faz. Ela ainda volta para retestar, literalmente criando mais liquidez aqui embaixo. E mesmo ela criando essa liquidez aqui embaixo, ela gera liquidez aqui em cima. Mesmo do mesmo, nada de novo, só acreditando no rompimento aqui, ó, e comprando abaixo de 50% do pavio. Vocês podem notar aí, ó, padrão de continuidade do CRT é isso aqui. Literalmente, você tem que estar com bastante atenção no que você está fazendo, que senão você não consegue. De verdade. Eu odeio operar o padrão de continuidade do CRT. Eu gosto muito mais do da reversão. Nossa! Da reversão é lindo. Eu validei ele, tá? Só que eu preciso que vocês também validem. O da reversão é lindo, na moral. Nossa, você não tem ideia, não. E aí, ó, o preço toca fielmente agora e rompe 50%. Ele toca fielmente e rompe 50%. Olha o comportamento dele. Olha o comportamento dele. Olha só. Mesmo do mesmo. Isso aqui não é um topo? Duplo. Literalmente, o preço não tem que manipular acima dele e ele não tem que voltar pelo menos 50% do seu movimento para ele dar continuidade no movimento. Ah, moçada, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é o básico do mercado. Quem opera o CRT direitinho hoje lavou a burra nesse movimento aqui, ó. Quem não opera direitinho se estrepou bastante. Samuel, mas você não pegou nenhuma dessas aí de compra? Não, só tive a visualização. Me desculpem, mas meu dedo estava querendo clicar para a venda. E ele tava, de verdade. Porque olha só isso aqui, ó. Deixa eu apagar isso daqui. A gente tem o topo extremo lá atrás. Não dá nem para puxar, ó. Então ele possivelmente é o quê? Uma trava de preço. Vamos deixar o preço trabalhar em cima dele. Ó, Nova York abre, Soqueuzone. Em teoria, quando Ásia é manipulado, Londres não faz a captura. Nova York, em teoria, Nova York tem que voltar na sua abertura ou no seu fechamento de Killzone. Porque o fechamento de Killzone de Nova York é o fechamento de Londres. Então a galera tá saindo do mercado com lucro da alta no bolso. Vocês já fizeram essa conexão? Muitos movimentos, vocês podem literalmente fazer uma conexão do que acontece no dia de um operador profissional, que vocês vão estar obtendo lucros, literalmente, cara. Não faz sentido o operador profissional operar depois da sessão dele, porque o dia lá é diferente do nosso. E você pode ter certeza, da mesma forma que a gente opera um ativo americano, tem outras pessoas que operam ativos correlacionados com aquela moeda X. Qual que é o ativo correlacionado de Londres? Se você puxar os ativos de moedas de Londres, você vai ter milhares de oportunidades em Londres. Se vocês puxarem os ativos de Ásia, vocês terão milhares de oportunidades em Ásia. Agora, se você puxar ativo americano contra o dólar, contra o USD, vocês terão as melhores oportunidades em Nova York, porque é onde a bolsa americana funciona, literalmente. E aí, moçada, vocês já pararam para pensar nisso? Ou não? Vozes da minha cabeça, né? Como sempre. Mas a teoria de mercado é isso. Fazer o quê? É dessa forma. E a gente tem que aceitar que é dessa forma. E aí o preço tá subindo reto, ó. Joãozinho, que acredita na continuidade do movimento, ele fala: caralho, isso pichou muito, mas eu vou acreditar na continuidade desse movimento aqui agora. Que é o contrário do que eu ensinei ontem, literalmente. E olha como é a reação do preço quando ele se aproxima um pouco. Olha bem aqui, ó. Presta bastante atenção nessa região aqui, ó, que é a região de Killzone tocando. Tem gente que abate uma venda aqui, coloca o stop literalmente atrás de uma região e o alvo lá na casa do caramba aqui embaixo. Porque sabe que isso aqui tudo é liquidez. O mercado pode subir mais? Pode. Nada impede ele. Mas o cara estando dentro de um setup, estando dentro de um gerenciamento, pode dar tudo de errado. Em algum momento ele vai ser lucrativo. Ainda mais se ele aceitar fazer o que ele tem que fazer. Vai por mim. De verdade. E vamos continuar aqui. Olha o que é que o preço faz. Ó, olha o que é que o preço faz.
Ele já não mostra fraqueza de falso rompimento. Um candle aqui anterior rompendo o candle anterior. Então isso aqui já mostra um possível cisne se formando. E aí vem essa chupuletada de candle aqui, ó. Literalmente. E faz esse movimento aqui em cima, capturando o que aqui atrás? Opa, eu já tô te mostrando que eu posso descer. Eu tenho fair value gaps aberto aqui. Eu tenho literalmente um mini, olha aqui, bem aqui, ó. Isso aqui não é como se fosse um gapzinho? É um gapzinho. Samuel, eu tenho fechamento aqui, ó. Eu tenho liquidez aqui embaixo. Eu construí essa liquidez aqui para capturar ela em algum momento. Vou capturar ela agora? Não sei. Posso subir mais? Posso. Eu preciso do quê? De um CISD extremamente válido após o movimento de captura. Em região de topo anterior. Se você for puxar todo o topo anterior, deu literalmente um setup mini, um scalper de reversão. Todas as vezes. E aí vamos continuar o preço aqui, ó. Olha só. E mesmo assim, ele sobe, olha só, testando aqui, ó, fazendo pullback, literalmente, da região para continuar sua alta. Porque isso daqui se torna o order block da região que foi respeitado pra gente. Se você for acreditando na continuidade do movimento. E olha o tamanho desse candle. Literalmente. Olha o tamanho do candle de 5 horas da manhã. Você acha mesmo que Nova York ia querer continuar esse movimento depois do dia de ontem? Não sei. E aí, moçada? Você vai acreditar no na padrão de continuidade do CRT, sendo que a gente está criando um Ranger novo aqui, ó. E olha o tamanho desse Ranger. E a gente pode vender literalmente até os 50% dele. Ou a gente pode comprar a partir de 50% acreditando na captura desse topo, acreditando na continuidade? Pode. Você pode acreditar nisso. Literalmente é ensinado assim pra gente. Essa é a questão. E aí, ó, olha só. Esse candle aqui, ó. Literalmente foi o candle que começou a me dar o gatilho. Porque a gente já tinha um gatilho aqui atrás. Não houve rompimento aqui, ó. Literalmente. Então ele retestou uma região para ele continuar subindo. No momento que ele faz este candle aqui, ó, eu já começo a ficar cabreiro na minha análise. Por quê? Porque possivelmente a minha venda vai estar ali, ela querendo ou não, ela dando win ou não. E eu vou deixar o preço adiantar para você ver ela. Ó, ó. Esse candle aqui rompe a simetria do candle anterior, bem pouquinho, olha só. E ele volta para retestar o quê? Porque isso aqui se torna um order block da região. Tem gente que faz isso aqui, ó, com mais segurança, ganhando 3, digamos assim, ou até mesmo ganhando 2, que é literalmente a saída nessa liquidez aqui, ó. A saída é onde? Numa liquidez. Olha o contexto que tem essa mini, mini scalper, depois dessa subida imensa de preço, que eu deixei tudo passar. Tudo passar. E aí, moçada? E mesmo assim, ó, olha só o que o preço vai fazer, ó. Abrindo próximo da C3, ó. A C3, ela tem duas definições. Ou ela continua ou ela reverte. Todos os dias. Você pode abrir direto na C3 se você quiser. Porque é literalmente a seção de Nova York trabalhando, tá? A C3 é literalmente a seção de Nova York trabalhando. É só Nova York que trabalha. Então, eles que decidem para onde o preço vai e para onde o preço volta. Literalmente, eles que decidem. E olha só. Olha aqui outra confirmação. Esse candle aqui não rompe dois candles anteriores. E a teoria do CRT não é a entrada após o rompimento de uma região. Desses dois rompimentos aqui, ó, você pode estar aceitando esse daqui com o stop um pouquinho atrás, ganhando seus dois, ou até mesmo seus três, se você aceitar o risco. E você pode estar literalmente refinando mais e esperando aparecer um novo CISDzinho dentro do movimento, porque ele pode romper essa máxima que ele fez aqui, para depois ele continuar a sua queda. Porque é uma operação muito arriscada, literalmente, se torna muito arriscada. E mesmo assim, ó, ela existe aqui. E vamos deixar ver como o preço se comporta. Presta bastante atenção como o preço se comporta, porque se o meliante que está operando, até nisso ele tem que se policiar, aonde colocar o spread. Se ele gruda o spread aqui, ó, nesse topo aqui, no caso aqui, ó, ele gruda o stop loss dele aqui, possivelmente o spread ia tirar ele da operação. Se ele deixa um pouquinho mais para trás, o spread não tira ele da operação. Agora, se sua conta é sem spread, zero, parabéns.
É muito difícil conseguir uma. É caro. E vamos deixar aqui o preço brincar e andar. Olha só. Olha só que bacana. Olha como ele vai trabalhando. Ele veio retestar aqui, ó, literalmente, ó, o order block da região, igual esse daqui, order block da região. Olha aqui o preço, trabalhando em cima dele. Qual que é a probabilidade dele romper fundo, romper topo? Altíssima. Ele pode vir aqui, ó, e dar o loss da galera, pelo simples fato de ter colado. Olha como ele vai bem próximo, ó. Ó, olha os candles já sentindo a região, porque tem gente, literalmente, que vai esperar o preço retornar ao CISD e vai fazer a entrada. Tem muita gente que espera o preço retornar ao CISD para fazer a entrada. Muito, muito mesmo. E é nessa parte que a galera se embaralha. Porque tem um setup de continuação após o fechamento do candle e tem um setup do reteste do pullback do CISD. E aí o cara quer pegar as duas. E muitas das vezes uma dá loss e a outra não. Uma dá loss e a outra não. Essa é a questão. Até isso vocês têm que saber diferenciar. Até isso vocês têm que saber diferenciar. E olha como a C3 se comporta. Ó, testando novamente. Deixa eu puxar pra cá que já ficou explícito isso aqui, ó. Testando novamente, ó. 50% da região. Criando liquidez na parte superior. Meu amigo, eu me caguei na hora que ele fez isso aqui, ó. Eu falei, nossa, vai me tirar no spread. E não tirou. E aí, um único candle faz literalmente aquele candlezinho que a gente chama, que é o dojizinho de indecisão, rompendo um candle anterior. Se você for um cara esperto e não tiver tido a paciência de ter pegado aqui ou aqui, você pode estar esperando uma terceira confirmação, que é isso aqui, ó. Que essa é a confirmação mais linda de todas. Mais linda. Porque olha esse rompimento aqui, se não for expressivo. E olha literalmente o reteste desse candle lá em cima. Tem gente que faz isso aqui, ó. Ganhando um, ganhando dois e ganhando três. Literalmente. Essa aqui é a operação mais linda. Só que a gente já está no meio do candle de C3. Olha aqui, 11 horas da manhã, em Nova York. Vamos deixar o preço andar. Ó. E o preço vai indo reto, reto, reto. Ah, ele foi reto demais. O que que ele fez? Olha aqui o fechamento. Literalmente, ó, de Nova York. Lembra que eu sempre brinco, falando nos vídeos, que na maioria das vezes, Nova York faz um movimento e corrige no seu mesmo pregão, digamos assim, e tá aqui, ó, a teoria que eu sempre prego para vocês. Nova York, na maioria das vezes, ela continua e ela reverte. Ela continua e ela reverte. Ou ela reverte e ela continua. É só esses dois movimentos que ela tem. Tem muita gente que espera Nova York continuar, da C2 para C3, e na hora que abre a C3 pega a reversão dela dentro desse setup apenas. Só isso. E aí o preço começa a se emaranhar. Por que que o preço começa a se emaranhar? Isso daqui, ó, foi liquidez capturada. Ele tem esse liquidity void aqui, ó, esse pool de liquidez aqui para ele poder trabalhar. O preço está trabalhando aqui, ó. Aonde houve o rompimento dessa pernada aqui, ó. Olha aqui. Houve esse rompimento aqui, então a gente pode literalmente considerar que essa daqui a essa daqui é a pernada original, é o tamanho de sua pernada. E ele tem que trabalhar até em 50, deixa eu pegar a ferramenta aqui, novamente prêmio desconto, e ele tem que trabalhar em 50%. Ó, peguei a ferramenta puxando errado, ó. Ninguém chama atenção. Olha só. Ele já pode querer continuar a buscar os seus topos? Querer continuar a fazer o seu movimento de alta? Pode. Ele pode. Ele vai querer fazer isso? Eis a questão. Olha aí, ó. Finalizou-se o dia de 17 horas. No caso aqui, às 13 horas, ó, é quando eu brinco e falo, bateu 13 horas, sua operação tá voltando, se aceita ganhando um, aceita ganhando dois e sai dela. Porque a partir das 13 horas não é para estar mais operando. É só em momentos específicos. E esse momento específico do dia não teve força, literalmente, para fazer o seu rompimento. Por quê? Porque o candle de 9 horas aqui, ó, ele trabalhou dentro de 50%. Então ele pode, a partir desse momento aqui, ó, em teoria, continuar a fazer o seu movimento. Pode, mas ele tem um objetivo aqui embaixo que ele tá te mostrando que ele pode buscar antes, porque olha o tamanho dessa liquidez aqui injetada. Eis a questão. A galera do CRT, o que vocês vão acreditar? O que vocês vão querer continuar fazendo se o preço literalmente está te mostrando aqui, ó, uma clareza diferente do ensinado em teoria? Porque a prática é diferente da teoria.
Aí o cara vai te falar, ah, você precisa de um fotoprint pra você estar operando. Meu amigo, não vai nessa não, que você vai se estrepar mais ainda, porque você vai criar uma ilusão. Se você já não domina a técnica em si, no puro suco da análise grafista, como é que você vai decorar a técnica e aprender ela, aprendendo conteúdos mais avançados do que o próprio conteúdo básico? O conteúdo básico, literalmente, ele é o que vai salvar vocês, porque é fazendo o básico, feijão com arroz, estrutura. Estrutura de mercado. Pronto. Só isso que vocês precisam para estar operando. Eu estou preparando as aulinhas, é porque realmente meu tempo está mais corrido. Quem está acompanhando o grupo viu eu literalmente esperando, sedento por essa venda. Literalmente. E mesmo assim eu quase tomei loss por conta de spread. Porque a minha foi aqui, ó. Literalmente. Quase. Quase. Por uns pipinhos. Se o preço resolve beijar na minha taxa, eu tava fora dela e tinha que aceitar esse loss e ver todo o preço ir embora. Porque eu quis pegar a entrada antecipada. Simples momento. Mas muitas das vezes a antecipação é a forma correta de você poder pegar, porque você não sabe, literalmente, se o preço vai querer te sweepar antes de fazer um movimento ou não. Então é aquela famosa chamada que eu falo precocemente. Muitas das vezes vocês vão pegar a entrada precoce e o preço vai te pindolar, falar assim: ah, não, vou te dar o loss aqui para depois seguir o caminho. E tá tudo bem. Dentro de 10 operações, vocês vão ter uma surpresa linda, de verdade. Porque acontece uma vez ou outra. E com o passar do tempo, você vai aprender também quando é o momento certo de entrar precocemente e quando é o momento errado de entrar precocemente e qual risco você assume, Joãozinho. Essa é a questão. Olha aqui, ó. O preço agora trabalhando dentro do Ranger de 9 horas. Qual que é o objetivo do Ranger de 9 horas? Literalmente, ele buscou o objetivo de 50%, fazendo falso rompimento, o objetivo não é alta, o objetivo é alta. Para que que ele fez essa captura de liquidez aqui então? Para que que ele fez essa captura de liquidez aqui? Literalmente. Se o movimento após uma captura, ele tem que ser claro. Literalmente. Olha o preço brincando novamente em um Search and Destroy, possivelmente. Em uma região de extremo topo. Em uma região de indecisão de mercado. Porque tem gente que está saindo dessa operação agora, que comprou aqui embaixo. Tem gente que está saindo dessa operação agora, que comprou aqui embaixo, que carregou isso aqui tudo. Ganhando 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, 21 para 1. Tem maluco para tudo. Vamos colocar aqui em 4 horas e entender o contexto completo. Olha aqui. O que que o preço vem fazendo? Mini movimentos, ó. Mini movimentos, ó. E aí ele acha alguma coisa aqui extrema. E aí ele reverte, ó. Nesse momento aqui, ó. Ele faz a sua reversão. Isso aqui não é estrutura? Qual que é a máxima dela? Não é isso aqui? Aí o preço vem. Aí ele volta 50%, ó, de uma nova estrutura. E ele volta, ó, rompe novamente. Ele volta 50% de uma estrutura nova. E aí ele rompe, ó, novamente. Ele volta 50%, ó, de uma estrutura. E aí ele tenta buscar níveis superiores para buscar alguma coisa aqui embaixo. E aí ele busca. E aí o preço está trabalhando dessa estrutura aqui, ó. Olha o final dela aqui. Olha o final, literalmente, da estrutura de venda. E eu ainda querendo vender. E você aceita vender, Samuel? Eu aceito vender mais. Eu amo operar vendido. Amo. Porque a venda em si, muitas das vezes, você acerta mais ela do que a própria compra, tá? Porque o mercado ama operar vendido. Ama. Ele ama operar vendido. Você pode ver que muitas das vezes demora-se mais tempo para subir do que para cair. Então tem até uma estratégia de mercado do Alexander Elder, Como Opera um Operador Vendido, alguma coisa assim, o livro dele. É um excelente livro. Se vocês lerem ele e acharem esse livro do Alexander Elder, doutor Alexander Elder, que o cara é literalmente doutor, vocês vão ter uma grande visualização do que é esse nosso mercado, porque ele ensina técnicas de operar vendido. Técnicas essas que não são nada de novo, é tudo do mesmo. Só que dentro de um contexto, dentro da realidade da mente dele, que ele tenta ensinar pra gente. E literalmente, olha aqui, ó, Candle de 5 horas da manhã rompendo com mais de 20% do corpo dele. Não tá, velho. Eu não considero isso aqui rompimento de 20% para dar continuidade de alta. Olha o tanto de coisa que ele deixa em aberto, igual aqui atrás. Ah, que isso. Ele tem a probabilidade de subir mais uma vez aqui, literalmente, sem corrigir pelo menos nada que ele deixou em aberto. Nossa, Deus podia me ouvir bastante e trabalhar. Igual aquela semana que trabalhou, que segunda-feira subiu reto, e eu falei, gente, vai trabalhar a semana inteira na venda. E trabalhamos terça, quarta, quinta e sexta na venda.
Literalmente. Depois que acabou a semana, a gente virou a mão na compra. E foi isso, moçada. O mercado entregou isso. Eu queria que ele entregasse essa análise. Literalmente, porque ele querendo ou não, já subiu demais. Ele tem que fazer a regressão. Só que essa regressão dele, até onde ele aceita. E aí você vai medindo os seus níveis, até onde você aceita vender, até onde você aceita vender. Igual, olha que operação mais escrota, digamos assim. Que operação mais chula. Olha o tamanho desse movimento. Opa, bugou aqui mesmo, ó. Eu cliquei na ferramenta pra sair, ela não saiu. Olha que movimentozinho mais chulo. Olha que movimentozinho mais chulo. Esse daqui. Fala a verdade pra mim. Quantas vezes vocês já viram o preço literalmente fazer isso aqui, ó? Aí ele vem brincar aqui pra fechar algum fair value gap e depois ele faz seu caminho. Quantas vezes vocês já viram esse cenário acontecer? Literalmente. Milhares, diversas? Nunca viram? Então prepara, moçada. Amanhã será um dia bem interessante que eu vou pegar no pega pra capar com vocês, igual eu tô fazendo sempre. Porque eu vou falando o que pode se fazer e o que não pode se fazer. E pelo a minha empolgação, vocês conseguem pegar na narrativa o que que eu tô fazendo, literalmente. Porque eu não vou ficar falando, compra aqui, moçada, vende aqui, moçada, não. No dia que eu sumir, vocês vão conseguir operar, literalmente? Essa é a questão. A gente tem um projeto. Então não tenha pressa de querer aprender tudo. Eu vou estar separando bonitinho as paradas e vou estar trazendo com calma e paciência. E assistam os vídeos, literalmente. Me apurrinhe, tirando dúvida. Obrigado bastante. Teve mais dois no grupo hoje que acreditou nessa mesma venda. Só que um deles foi esperto demais, velho. E colocou nos 3 minutos aqui, ó. Vai tomar banho, bicho. Como é que eu não fiz isso aqui, cara? Ele colocou nos 3 minutos porque ele viu que o meu gráfico ele tem os 3 minutos, eu não opero em um. E ele falou assim, bah! Digamos assim, bah, meu! Vou fazer uma baguncinha. Olha o preço criando literalmente essa liquidez aqui e olha o preço criando essa liquidez aqui afunilando, meu amigo. Você sabe literalmente que isso é um padrão de mercado. Ou, na hora que o preço literalmente manipulou isso daqui, ó, o cara fez isso aqui, ó. E colocou o stop aqui atrás, um pouco mais acima do meu ainda, porque ele pensou que o preço poderia subir um pouquinho só para pegar na taxa dele e depois cair, igual eu pensei. E ele colocou o fechamento dele no Liquidity Void. Isso daqui não é um Liquidity Void, ó? No time menor? É. E ele colocou o alvo dele no meio desse Liquidity Void. Véi, pagou 5 para 1, filha da mãe, ganhou 5 para 1 na operação. Por conta de um contexto que eu literalmente passei pra ele e a mentalidade dele falou: Nossa, isso aqui eu executo demais, Samuel. Eu falei assim: É uma execução então, meu amigo, bata a ordem. E ele não nem pestanejou, puf. E foram 3 guris, literalmente, que me mandou essa operação, a mesma operação. Eu acho até que eles devem estar operando juntos, só pode, tem condição não. Só que um deles foi literalmente igual a minha, no M5. Aqui, ó. Muitas das vezes eu não gosto de diminuir o time para 15. Só que quando a gente está em região de extrema força, em região de topo, se você diminui um pouco, você pode literalmente fazer uma interpretação mais, digamos assim, do que pode acontecer. Então, se aventure sim em times inferiores. Só que não se esqueça que o H4 é a sua referência, tá? O M15 você vai bater a ordem e no M5 você vai refinar a ordem do M15. Pronto. A execução é essa. Então, moçada, é isso. Não tem muito que eu possa explicar disso aqui, é só tempo de qualidade de vocês estudando e vendo isso acontecer com os próprios olhos, porque vai acontecer mais. E eu vou estar aqui literalmente cantando a pedra para vocês dela, não cantando a pedra como se fosse um bingo, mas tentando conduzir vocês da melhor forma possível para quando acontecer e você tomar um loss, você entender por que que você tomou esse loss em uma região X. E muitas das vezes a sua entrada também pode ser o meu loss, entendeu? E aí eu vou trazer a sua entrada explicando ela. Então por isso que eu peço, mande, me apurrinhe, eu estou aqui para isso. Vamos arrochar, moçada. Não vou estar trazendo literalmente, eu acho, né? Deixa eu deixar o preço aqui acabar de andar, que com certeza ele ficou lateral. Na hora que deu aqui mais ou menos umas meio-dia e 35, eu já parei de operar, literalmente. Fui fazer outra coisa, eu tinha que levar minha irmã também no médico, meio-dia e 50, consulta 1h30. Criança é foda, viu? Criança é foda.
Passa mal direto? Vai fazer o quê? E olha aí, ó. Estamos trabalhando Ásia lateral novamente. O preço pode estar fazendo o mesmo movimento aqui para continuar sua alta, acumulando esse tanto de ordem aqui em aberto. O certo não seria ele pelo menos capturar uma região aqui para ele poder subir? E já começou aqui, ó, o candle de 21 horas, digamos assim. O nosso candle de 9 na parte da tarde e na parte da noite. Porque tudo se repete. É 159, 159. Aí é 159, 13, 17 e 21. É o ciclo completo de um dia. Então, um dia se inicia para um dia começar. Literalmente. Não é igual meia-noite nossa que não. Meia-noite, Midnight Open é para outra coisa. Mais para frente eu ensino Midnight Open. Porque o Midnight Open, para o cara aprender, ele tem que ter um conhecimentozinho um pouco mais elevado. Porque senão ele vai embaralhar. Porque é igual eu falo, o CRT, ele veio de uma técnica da técnica de dentro da teoria do ICT, do Inner Circle Trader, digamos assim, o canal. Entendeu? Então é isso, moçada. Se vocês aprenderem técnicas isoladas sem aprender a teoria em si, por trás daquilo, vocês podem tomar muitos losses, vou falar dessa forma, e não entender o porquê. Mas dentro de um gerenciamento, dentro de uma estrutura, dentro de um contexto, quantas vezes você está disposto a fazer isso e errar aquilo mesmo que você está tentando acertar? Fica essa incógnita na cabeça de vocês. Quantas operações na minha vida eu devo ter pegado para poder acreditar tanto nessa venda? Hã? Hein? Essa é a questão. Vai ter momentos que eu vou estar tão fiel naquela análise minha ali que eu aceito aquele risco, porque eu já vi acontecer com meus próprios olhinhos. E agora é a parte de vocês verem acontecer com seus próprios olhinhos. Ver que o buraco do mercado é mais embaixo. Então é isso, moçada. O vídeo não ficou muito legal do jeito que eu queria, mas eu acho que eu consegui explicar um pouco do que aconteceu e a minha visão. E quem está acompanhando o grupo conseguiu entender melhor ainda, porque acompanhou em tempo real. Então é isso, moçada. Boa noite a todos e até amanhã. Vou pensar aqui se eu vou mandar ou não a análise noturna que eu sempre faço para vocês. Amanhã é quarta-feira, meio da semana, com o mercado literalmente trabalhando em um topo. Pode acontecer tudo. Agora é aquela coisa, de tudo que pode acontecer, qual o risco você vai assumir quando ele acontecer? E é isso, moçada, boa noite!